Oi, galerinha, aqui é a professora Júlia e hoje a gente vai falar sobre intervenções artísticas e intervenções urbanas. Para vocês entenderem melhor da onde vem essa ideia de intervenção, surgiu em 1960, um dos primeiros, um dos precursores sobre instalação artística foi o Marcel Duchamp com essa instalação de 16 milhas de fios, em 1942. Ele foi convidado para participar da galeria, só que ele não queria levar um simples quadro, ou então uma simples escultura, ou então até um handmade, porque ele é um dos criadores do handmade. E o que ele fez? Ele criou essa intervenção que enquanto você estivesse andando pela galeria, você estaria interagindo com esse emaranhado de fios. Então, ele queria uma obra interativa, certo? Para interagir com o público diretamente. Ele queria que o público participasse da obra. A primeira instalação criada por um artista foi a instalação Casa Merz. O Kurtz, em 1923, ele fez a instalação na sua própria casa, fazendo uma assemblagem no ambiente, uma colagem de objetos na parede, no teto, do ambiente da sua própria casa. Então, as pessoas que iam na sua casa via aquela decoração pitoresca e original, que na verdade era uma obra de arte. Uma instalação atualmente bem conhecida é Monumentos Mínimos, da Nélia Azevedo. A Nélia Azevedo é brasileira e ela criou, um dos projetos tinha 200, outras chegou até 3.000 esculturinhas de gelo de mais ou menos de 20 centímetros. E o que acontece? Ela produzia essas esculturinhas no ateliê dela, colocava lá o molde, a água dentro do molde da forminha para formar os personagens de gelo. Depois ela levava tudo isso para a rua, para a praça. Mas era uma instalação colaborativa, porque sozinha ela não ia dar conta de instalar 200 no mínimo, ou até 3.000 esculturinhas numa calçada, e geralmente ela escolhia locais que tinham escadas, para poder transparecer que as esculturinhas fossem pessoas sentadas na escada. Então, geralmente, a Nélia Azevedo pedia ajuda para as pessoas que estavam passando por ali, pela rua, pela praça, que ela ia instalar a sua intervenção urbana. Outro tipo de intervenção artística ou intervenção urbana é a lente arte. Essa lente arte ficou famosa muito com o trabalho do Robert Smithson, que é esse espiral aí dentro da água, tá? Então, o que é a lente arte? Ela é a obra de arte que é feita com materiais da terra, da natureza. A palavra lente arte significa arte da terra, tá? E também é conhecida como earthworks ou earth art, que também significa terra em inglês. Um dos artistas que nós temos no Brasil, que é muito conhecido pela sua obra de land art, é o Vicky Muniz, que é o nosso querido artista brasileiro, que aí, no caso, ele fez uma terraplanagem, desenhos em terraplanagem, ele fez vários desenhos de objetos, aí como tomada, chave, os dados, entre outros objetos, como guarda-chuva. E o que acontece? O efeito do desenho tem que ser tirado foto de cima. E ele se baseou, logicamente, no nosso querido precursor da land art, Robert Smithson. Outro trabalho que ficou bem conhecido pela internet é o Chaplin Gigante, do Frank Bonnell, que foi feito num campo de grama e homenagem aí ao cinema antigo. Outra land art bem conhecida por conta das suas árvores azuis é o trabalho do Constantine. Ele é um artista com ideologias ambientalistas, então ele fez aí, dando essa valorização para o nosso meio ambiente e para as pessoas se conscientizarem
sobre a importância da árvore, da terra e do nosso querido ambiente. Outro tipo de intervenção artística são as site-specifics. O que é um site-specific? Site, sítio específico. Então, um pouquinho diferente da land art, o site-specific é feito geralmente em locais de construções já existentes. Como no caso aqui, essa casa que virou uma grande instalação artística. Outros exemplos que a gente tem aqui, aí no caso, o artista Lonac, ele achou aí na floresta um barco de cabeça para baixo. Ele se apropriou disso e criou um grande grafite, transformando esse barco em peixe, porém esse peixe com o olho muito vivo, muito real e muito humano, né? Ele usou essa contradição, né, do peixe estar no meio do mato e, na verdade, que era um barco que estava ali velho, abandonado. Embaixo, a gente tem a imagem, né, de um ambiente, um local que, pintado pelo grafiteiro, virou parecendo que aqueles brinquedinhos de dentadura que você dava a cordinha e fica batendo. Outro site-specific muito conhecido é essa grande esfera de aço inox que fica no Parque Milênio em Chicago. Tá? Na verdade, ela não é uma simples escultura. Por quê? Por conta do efeito óptico que ela causa no ambiente. Então, ela reflete as pessoas que estão passando por ali, além de refletir os arranha-céus e a paisagem da cidade de Chicago. Outro site specific aqui no Brasil e bem conhecido é a escada de Selarón. Selarón era um chileno que veio para o Brasil e criou aí essa homenagem aos cariocas na escadaria da Lapa e de Santa Teresa, homenageando a cultura brasileira miscigenada, colorida e também carnavalesca. Outro tipo de intervenção artística ou intervenção urbana que ficou muito famoso foram as vaquinhas que eram instaladas nas metrópoles e nas capitais das cidades. Ficou conhecido esse manifesto como Cow Parade, ou seja, Parada das Vacas. Cow Parade viajou mais de 33 países, sendo que a ideia surgiu de um suíço. Porém, um americano que estava de férias gostou da ideia e patenteou levando para outros países. A Cow Parade passou por várias capitais brasileiras, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, entre outras. Outro tipo de intervenção artística é a performance. A performance é uma intervenção cênica, né? Não só cênica de teatro, mas de dança, de música ou até mesmo empresta o corpo para as artes visuais, desenvolvida através da arte pop, do minimalismo e a arte conceitual nas décadas de 60 e 70. Outra artista conhecida pelas suas performances originais é a Marina Abramovic. Outro tipo de intervenção artística parecido com a performance são os happenings. Surgiu na década de 50, um pouquinho antes dos performances. Porém, ela tinha uma intenção interativa mais aproximada do espectador. Então, os performances, na verdade, na década de 60 e 70, criava sua performance separado do espectador. O espectador ficava assistindo a performance de longe. O happening não. O happening faz as suas performances na rua, né? O happening se apresenta na rua para as pessoas saindo do mundo da galeria, levando para o mundo das cidades urbanas. Eles tentam aproximar a ação artística do espectador,
que o espectador seja convidado para participar dessa ação. Falando de intervenção artística e as intervenções urbanas, a gente não pode deixar de falar do grafite. O grafite é uma manifestação que sofreu influências de outros períodos da arte. Por exemplo, a arte rupestre, porque os homens da caverna foram os primeiros a desenhar na parede, certo? Porém, o grafite ele sofre a influência das pichações que surgem na década de 60 e 70. Né? Os jovens revolucionários dessas décadas queriam se rebelar de alguma forma. Na década de 60 foi o surgimento da tinta spray. Então isso facilitou para a manifestação das pichações. Principalmente, ficou muito conhecido o Manifesto Maio de 68, que os estudantes franceses foram nas ruas com suas tintas spray e picharam muros com palavras se rebelando contra a política das universidades da época. Também ficou muito comum essas manifestações durante a ditadura no Brasil, entre a década de 70 a 80. Nos Estados Unidos, entre 60 e 70, era muito comum as pichações para a divisão de territórios entre as gangues. Porém, o grafite ele veio, né, foi trazido para o mundo da arte com o olhar de um artista chamado Juan Michel Basquiat, um artista nascido na periferia de Nova York, no Brooklyn, e vendo, né, aquelas pichações, começou a levar para o mundo da arte e fazer o grafite entrar aí, né, nesse mundo artístico. Então, até teve uma exposição na Times Square sobre os grafites. Outro tipo de grafite que existe, não só com tinta, mas hoje em dia também existem os grafiteiros que fazem o grafite sustentável, que é o grafite reverso, na onde o artista ele se apropria do muro e faz uma limpeza do local fazendo desenhos. Esses são alguns exemplos. Outra técnica também milenar que é utilizada no grafite é o estêncil. Os homens da caverna, como a gente vê no exemplo da tela, também utilizavam o estêncil, fazendo o estêncil das próprias mãos na parede, certo? Hoje em dia é muito comum utilizar a técnica do estêncil no grafite, em artesanato, decorações no muro, na parede, até mesmo você pode fazer na sua casa, ou o stencil também é utilizado em estampas de camisetas. Alguns exemplos de stencil. Outra linguagem da arte das ruas é o lambe-lambe. Antigamente, né, na década de 80, ficava-se caro, dependendo do jeito que você ia fazer a sua divulgação de um evento. Então, os artistas criaram os cartazes, que eram feitos até mesmo à mão, para colocar nas ruas sobre os eventos, né, que iam ser divulgados, e isso acabou virando uma manifestação artística, que também é utilizada pela arte de rua. Os cartazes são feitos, né, em papéis grandes, e o artista faz com tinta acrílica e spray, e depois para colar no muro, no poste, na parede, eles utilizam uma cola látex, ou então eles fazem a cola com trigo ou farinha de milho. Para a gente entender melhor os conceitos de intervenções artísticas, é importante a gente conhecer a arte conceitual. A arte conceitual, ela dá muita importância para a reflexão que a obra vai causar no espectador. Então, o produto final da sua obra, ele é importante, porém, ele é importante para causar e transmitir uma reflexão, uma provocação ao espectador. A gente tem de exemplo aqui a obra de arte Uma e Três Cadeiras, de 1965, de Joseph. O que acontece? A cadeira é um objeto do nosso cotidiano, porém o artista colocou a cadeira no centro do espaço
imprimiu uma fotografia do tamanho real da cadeira e colocou uma descrição da cadeira no lado da cadeira, escrito o que ela significa de acordo com o dicionário. Então, as pessoas que iam, né, na galeria observar essa obra, ficava pensando o que o artista quis dizer com 1 e 3 cadeiras. Porque, se a gente analisar no contexto filosófico, a gente tem aí 3 cadeiras e não uma. Porém, no conceito de objeto real, apresenta-se uma cadeira na instalação. Porém, o artista quer causar reflexão. Qual a importância da cadeira? Será que a cadeira é importante? Para que você usa cadeira no seu dia a dia? E se não existisse cadeira? Onde você sentaria? Então, fica essas interrogações na nossa reflexão. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre as intervenções artísticas. E para vocês responderem a atividade 3, que é uma avaliação do Google Form, estude esse conteúdo e use esse vídeo e os slides que eu deixei no Classroom como consulta para você ir bem nessa avaliação. Beijinho, até mais!